Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e no encontro de hoje nós vamos estudar a ponte de prata que aparece no Código Penal. Nós vamos aprender tudo a respeito do arrependimento posterior. Vamos juntos então? Bom, para começar esse encontro, talvez você nunca tenha ouvido falar a expressão que eu acabei de citar, ponte de prata. Gente, olha só. No encontro que a gente estudou a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eu disse para vocês que boa parte da doutrina costuma intitular esses dois institutos como ponte de ouro do direito penal. Naquelas hipóteses que a gente trabalhou, a gente viu que o agente não chega a consumar o delito. É um arrependimento que aparece no curso da execução ou o agente esgota a execução e evita a consumação. E aí ele vai ser premiado pelo fato de receber a punição tão somente pelo que ele praticou. Na ponte de prata, no Instituto do Arrependimento Posterior, nós estamos trabalhando depois da consumação. Então você tem que ficar muito atento ao seguinte: a ponte de prata, então, ela ocorre após a consumação. Nós vamos trabalhar aqui com uma hipótese de diminuição de pena, que é o caso que aparece no artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior. Portanto, uma advertência inicial, para não confundir, porque esse é um erro muito amador, arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Lembra que o arrependimento posterior é posterior à consumação. Legal? Bom, eu quero também trazer aqui um parêntese, porque essa expressão ponte de ouro, ponte de prata, também pode aparecer uma outra expressão paralela a elas, chamada de ponte de prata qualificada, ou para alguns chamada de ponte de diamante. Professor, o que é isso? Essas terminologias, elas têm sido cobradas em concursos públicos e são aí algumas coisas que não aparecem em todos os livros de direito penal. Portanto, eu quero, antes de entrar efetivamente no Instituto do artigo 16, da ponte de prata propriamente dita, do arrependimento posterior, eu quero explicar para você a diferença entre ponte de ouro, ponte de prata qualificada ou ponte de diamante, e até eu vou falar de forma superficial sobre uma outra ponte, a ponte de bronze. Meu Deus, professor, me explica logo isso porque eu nunca ouvi falar disso. Vem aqui na tela comigo então. Olha só. Gente, a ponte de ouro é um termo que foi cunhado lá pelo von List, certo? Vem lá do direito penal alemão e diz respeito à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, que aparecem no artigo 15 do Código Penal. E a gente já estudou. Beleza. Ponte de prata. Ponte de prata. Essa expressão aqui também representa um prêmio para o agente, mas é posterior à consumação. E aqui entra o instituto que nós vamos estudar nesse bloco, que é o arrependimento posterior. Isso aparece no artigo 16 do Código Penal. Beleza. Agora, outros termos que não são tão usuais, que não aparecem nos livros, via de regra, são os seguintes. Pensa aqui comigo. O que é a ponte de diamante? Ponte de diamante também é conhecida, e você anote no seu material, como sinônimo de ponte de prata qualificada. E aqui nós temos a colaboração premiada. Colaboração premiada, que aparece lá na Lei de Organizações Criminosas, né? Um instituto aí famosíssimo, né? Principalmente com a Operação Lava Jato. Gente, a colaboração premiada, se você for lá na lei que cuida das organizações criminosas, a Lei 12.850 de 2013, você vai encontrar esse instituto aqui. E quando a gente colabora
ali de forma voluntária, sem coação, por exemplo, a depender do nível dessa colaboração, ele vai receber alguns prêmios em troca. Pode receber perdão judicial, pode receber diminuição de pena. O Ministério Público, a depender até da situação, pode deixar de oferecer a denúncia. Por isso, então, nós teríamos aqui um super prêmio, que é denominado, então, por parcela da doutrina de ponte de prata qualificada, o professor Luiz Flávio Gomes fala essa expressão, ou ponte de diamante. E há quem diga também que existe uma outra ponte, a ponte de bronze. E o que seria a ponte de bronze? Ponte de bronze está associada à ideia da confissão qualificada. Que entra aí num aspecto de teoria da pena. Mas de forma bem simples para você entender. Existe a confissão simples, que o agente vai lá, chega para o juiz e fala, realmente fui eu que fiz. Existe a confissão parcial, que ele confessa parte dos fatos que estão sendo imputados na acusação e outra parte ele nega. E aí existe a confissão qualificada, que é quando o agente ele vai lá e fala, seu juiz, realmente fui eu. Mas ele, ao mesmo tempo que confirma o fato, ele invoca uma causa excludente, ou da ilicitude ou da culpabilidade. O melhor exemplo é você aqui pensar na seguinte situação. O sujeito chega em juízo, lá na audiência, e fala para o juiz, eu matei, mas foi em legítima defesa. Perceba que ele confirma o fato, que ele realmente matou, mas ele invoca uma hipótese que justifica o comportamento dele, que exclui a ilicitude. Então, se for realmente reconhecida, nós temos aqui a exclusão da responsabilidade penal. Isso é o que a gente chama de confissão qualificada, para alguns denominada de ponte de bronze no direito penal. Ok? Guardou isso? Então, feito esse parênteses inaugural, aí agora a gente vamos se debruçar de forma efetiva no arrependimento posterior. E vem aqui na tela comigo então, porque o arrependimento posterior aparece no artigo 16 do Código Penal. E o artigo 16 do Código Penal você tem que memorizar. E ele traz muitas informações relevantes. Olha só. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, a ideia da ponte de prata é o quê? É a redução da pena de 1 a 2/3. É uma redução da pena exatamente igual à redução da pena no caso da tentativa, entendeu? E aqui, gente, eu já destaco para você qual que é a natureza jurídica do arrependimento posterior. Anote no seu material. O arrependimento posterior, para a doutrina, trata-se de uma causa de diminuição da pena. O juiz, diante do caso concreto, preenchidos esses requisitos do artigo 16, ele vai reduzir a pena de 1/3 até 2/3. Esse é o prêmio que vem em razão do arrependimento. No entanto, cuidado, ele cabe em todo e qualquer crime? Não, ele não cabe em todo e qualquer crime. Então, pessoal, vamos esquematizar no seu material aqui os requisitos. Eu não posso ter um crime que tenha um emprego de violência ou grave ameaça. Se o sujeito, por exemplo, pratica um roubo, chega lá, assalta a vítima, aponta o revólver, pega a carteira da vítima, depois se arrepende, vai lá e devolve. Não cabe o arrependimento posterior, porque o roubo, ele é exercido mediante violência ou grave ameaça, entendeu? Então, é incompatível o arrependimento posterior com crimes violentos. Olha só, deve haver também a reparação do dano ou a restituição da coisa, por ato voluntário do agente. Quando o agente estudou a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eu trouxe o seguinte, que o legislador não exige, lá no artigo 15, que o ato seja espontâneo. De igual forma, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio aqui no artigo 16. O que vai acontecer? Nós não exigimos que o ato aqui de reparar o dano ou restituir a coisa parta necessariamente do sujeito. Pode partir dele, como um terceiro pode influenciar.
Um exemplo clássico na doutrina que já foi objeto de prova. Imagina lá que o sujeito entrou na casa da vítima, subtraiu lá os pertences da vítima. No momento que ele foi para a casa dele, ele se deparou com o pai dele. O pai dele falou assim, vai lá e devolve tudo que você subtraiu. Ele foi lá e devolveu. E aí, é hipótese de arrependimento posterior? Sim, tá bem? Então não precisa necessariamente aqui você trabalhar com ato espontâneo, basta que seja voluntário. Pode partir desse ou pode ser que haja interferência de terceira pessoa, ok? Beleza. E aqui, galera, para fechar, existe um limite temporal que é muito importante você guardar, que esse instituto cabe até o recebimento da denúncia. Quer saber? Uma pegadinha de concurso, que é um clássico. Isso já apareceu reiteradas vezes. E a galera erra. O examinador traz exatamente a redação do artigo 16. E aí ele fala, é crime que não tem violência ou grave ameaça. Aí ele fala que é ato voluntário do agente, que ele reparou integralmente o dano. E aí fala que é requisito para o arrependimento posterior até o oferecimento da denúncia. Cuidado, tá? Se o examinador quiser te sacanear, ele vai trocar o termo recebimento por oferecimento. E aí vai estar errado. Oferecimento é diferente de recebimento. Recebimento da denúncia é um ato do juiz. E o oferecimento é o ato do Ministério Público, entendeu? Então toma cuidado com isso, certo? Não confunda recebimento com o oferecimento da denúncia. Guardou? Vamos adiante então. Olha aqui na tela comigo. Gente, e se o arrependimento ocorrer após o recebimento da denúncia? Essa questão é muito boa. Então imagina só, o exemplo clássico, né? O sujeito foi lá, subtraiu os pertences da vítima. Passou-se um período de tempo, ele se arrependeu, foi lá e devolveu tudo que ele subtraiu. Beleza. Aí ele vai ser beneficiado com arrependimento posterior. Por quê? A consumação do furto, ela ocorre quando há a inversão da posse. Entendeu? Quando a gente estuda o furto lá de forma específica, nós vamos ver que nós adotamos ali a teoria da amócio ou da apreensio. Basta a substituição ali da posse, certo? A inversão da posse. Então, o sujeito pegou os objetos na casa da vítima e saiu da residência, já inverteu a posse, consumou. Ainda que ele seja capturado posteriormente, né? É dispensável que essa posse seja mansa e pacífica. Isso é o que diz a teoria da amócio ou apreensio, que é cristalizada tanto na doutrina como na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, passou-se um tempo que ele subtraiu, ele vai lá e devolve tudo. Aí a gente vai ver se é o caso do arrependimento posterior. Mas lembra que existe um limite temporal. Pensa aqui comigo. Se esse sujeito, então, pratica esse furto, e aí ele vai lá e repara o dano até o recebimento, nesse período de tempo aqui, nós vamos cogitar, então, a aplicação do arrependimento posterior. Vai reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Agora, se esse sujeito repara o dano ou restitui a coisa entre o recebimento da denúncia e antecede a condenação, a sentença condenatória, nesse caso não cabe o arrependimento posterior. Nesse caso, ele vai ter direito a uma circunstância atenuante da pena. Atenuante da pena. E é a circunstância atenuante que aparece no artigo 65, inciso 3º, a linha B, conforme a gente lê aqui na tela. Olha só, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Perceba então que aqui, para a incidência dessa atenuante, nós também trabalhamos com limite temporal. Se ele pegar e reparar o dano depois ali da condenação, isso não implica em benefício na pena, ok? Porque, afinal de contas, quando o sujeito ele é condenado, é um efeito da condenação. Quando a gente estuda os efeitos da condenação, se você quiser aprofundar esse tópico aqui, eu vou deixar um card de uma aula específica sobre efeitos da condenação, que automaticamente, quando você condena uma pessoa, ela tem que reparar o dano que ela causou, entendeu? Então não vai ter um benefício aqui em se tratando de pena, redução de pena. Guardou então? Então, se o arrependimento ocorre antes do recebimento, causa de diminuição de pena. Em dosimetria da pena, a gente trabalha isso na terceira etapa. É muito melhor
que é a atenuante. A atenuante, ela incide na segunda fase. Ela reduz a pena, mas não reduz como a causa de diminuição. Então é um benefício, mas um pouco aqui menos favorável. Compreendeu? Ok? Isso é muito comum de aparecer em prova, hein? Fica ligado. O que mais que a gente tem de questão especial relacionado ao arrependimento posterior? Bom, o artigo fala em violência à pessoa. Agora, em se tratando de violência à coisa, se o agente, por exemplo, praticou um furto mediante rompimento de obstáculo, então ele entrou na casa da pessoa, mas estourou a porta, a fechadura da porta, ou arrombou a janela, entendeu? E aí subtraiu os pertences, depois foi lá e restituiu. O fato de eu ter uma violência à coisa impede a concessão do arrependimento posterior. A doutrina é uniforme no sentido de afirmar para nós que não impede, tá? Não obsta a aplicação desse instituto em favor do réu. Conforme a gente destaca aqui, então, ó, note que é a violência contra a pessoa que não permite o arrependimento posterior. Então, por exemplo, roubo, homicídio, certo? Agora, logo, a violência contra a coisa, furto mediante rompimento de obstáculo, por exemplo, não vai constituir fator de impedimento do artigo 16 do Código Penal. Bem importante essa observação, ok? Então, se eu tiver violência contra a coisa, dá para aplicar sim a ponte de prata aqui o arrependimento posterior, ok? Uma questão que a doutrina discute e que sinaliza-se aqui de forma positiva é a questão: e se eu tiver uma violência contra a pessoa, mas essa violência for culposa? Porque perceba que, se você olhar de forma atenta ao artigo 16, ele não fala, ele não deixa claro ali se a violência ela é dolosa ou culposa, não é? E aí, a doutrina entende o seguinte: toda vez que a gente vai vedar a aplicação do arrependimento posterior em se tratando de violência à pessoa, é só vedado quando você tiver uma violência dolosa. Então, houve um homicídio doloso, não dá para aplicar. Houve um roubo. Roubo só é punido na forma dolosa, não dá para aplicar. Agora, alguns autores, por exemplo, o professor Rogério Greco destaca isso no livro dele, o professor Luiz Flávio Gomes destaca no livro dele. Se você tiver a hipótese de lesão corporal culposa, é possível aplicar o arrependimento posterior, ok? Então faça uma observação aí. Se eu tiver uma violência contra a pessoa, mas culposa, é possível para a doutrina a aplicação do arrependimento posterior. A vedação absoluta se trata de violência à pessoa quando for dolosa. Beleza? Coloca uma notinha aí no seu material complementar. E vamos prosseguindo aqui na tela. Olha só. E se a gente tiver uma reparação do dano parcial? Perceba que o legislador também não fala ali, ó. Ele fala reparar do dano ou restituir da coisa. Mas e aí? Essa reparação do dano ou restituição da coisa tem que ser integral ou parcial? E aí, como é que fica essa situação? Gente, olha só, para a maioria da doutrina, cuidado, a maioria da doutrina vai falar que ó, a reparação do dano tem que ser integral. O professor Damásio de Jesus deixa expresso isso lá no curso de Direito Penal dele, certo? E aí os outros autores seguem a maioria, falando, ó, tem que reparar tudo. Ah, professor, e se, por exemplo, a gente subtraiu, mas o bem foi destruído? Ele tem que reparar ali um montante equivalente ao valor do que foi subtraído, de forma integral. E nesse sentido também nós encontramos julgados do STJ, que a reparação deve ser integral. Então vem aqui na tela. Vamos esquematizar isso da seguinte forma. De acordo com a doutrina majoritária e de acordo com a jurisprudência, notadamente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, essa reparação, ela deve ser integral. A reparação deve ser integral. Ok? Beleza. Mas por que eu estou esquematizando aqui? Porque nós temos um precedente não é tão recente, mas não deixa de ser um case julgado pelo STF que trava uma divergência aqui. A relatoria foi do ministro Marco Aurélio à época, e o STF naquele momento entendeu que é possível sim se
aplicar o arrependimento posterior caso a reparação do dano seja parcial. E aí, o ministro vai além e fala, sabe a fração de redução de pena? Diminui de 1/3 até 2/3? Considerando o montante que foi restituído, reparado ali parcialmente, é com base nisso que o juiz vai graduar o tanto que ele vai beneficiar. Então, se a reparação do dano foi quase total, aí ele aplica o fator de redução máximo. Agora, se reparou parte, e aí ficou um pouco mais distante da reparação integral, aí o juiz diminui menos a pena. Entendeu? Então, na doutrina majoritária, a reparação deve ser integral. Você vai encontrar julgados, vários julgados do STJ falando que a reparação é integral, mas há um precedente do Supremo Tribunal Federal falando que pode ser parcial e que essa questão aí da reparação parcial o juiz vai utilizar para dosar a fração que ele vai aplicar no caso concreto. Guardou essa observação? Então, vamos prosseguir. Seguindo aqui comigo, gente. Olha só, agora eu quero trabalhar com vocês algumas questões especiais, tá? Antes de entrar nessa questão especial aqui, vamos só recapitular os exemplos de arrependimento posterior, os exemplos clássicos. Primeiro exemplo que eu trouxe, o sujeito vai, ingressa na casa da vítima, subtrai o pertence, sai da casa da vítima, consumou o furto. Posteriormente, ele se arrepende, vai lá, repara o dano, ou restitui tudo que ele subtraiu. Nesse caso, se feito até o recebimento da denúncia, nós temos o instituto do arrependimento posterior. Beleza. Agora vamos supor o seguinte, quem faz essa provocação é o professor Luiz Flávio Gomes, e ele traz a seguinte questão. Imagina então que o sujeito vai lá e subtrai, mas esse sujeito ele tem 19 anos de idade, né? O professor Luiz Flávio Gomes se baseia num caso verdadeiro que aconteceu aqui no interior do Paraná. E aí o que ele fala? O sujeito tinha 19 anos, foi lá e subtraiu os pertences da vítima, né? Entrou na casa dela, pegou lá os pertences. No momento que ele chegou em casa, o pai dele ficou absolutamente transtornado, se sentiu ali, certo, com uma vergonha danada do comportamento do filho. E o pai dele, o pai do sujeito que praticou o furto, foi lá e começou a reparar o dano. Esse sujeito ali, ele tinha subtraído os pertences de 4 residências. E aí ele foi lá e foi reparando o dano das vítimas. Perceba o seguinte, a questão aqui envolve a aplicação do arrependimento posterior. Quem praticou o fato foi o filho. E aí o pai foi lá e reparou o dano, ok? Nesse caso, a gente aplica o arrependimento posterior ao filho. Como é que fica essa situação? Olha só, o professor Luiz Flávio Gomes faz a seguinte advertência. Se o juiz for extremamente legalista, só olhar o que está no texto do Código Penal, ele vai falar, não cabe. Por quê? Tem que ser ato voluntário do agente. No exemplo que eu contei, não foi o filho que reparou o dano, foi o pai dele envergonhado que foi lá e restituiu, pagou as vítimas, reparou o dano. Então o juiz legalista falaria, não dá para aplicar. Condena com o montante integral da pena lá, depois da dosimetria da pena, sem computar a diminuição do arrependimento posterior. Mas ele fala que, ó, se o juiz for um pouco mais sensível, ele vai aplicar, né? E claro que o juiz na prática, e aqui vai especialmente para você que é estudante do direito, certo? A sensibilidade do juiz diante do cenário concreto pode aplicar. Nada impede que o juiz, construindo ali de forma adequada a fundamentação, aplique esse instituto em benefício do agente. Porque ele coloca a seguinte questão, olha, se é um pai rico e o filho faz essa arte, né? O pai rico que tem instrução vai ali pegar uma consulta com o advogado, vai pegar o dinheiro, vai dar para o filho e vai mandar o filho reparar. Então o filho certamente vai ser beneficiado. Agora o pai, que é mais incauto, que não tem tanta condição econômica, que vai lá de boa vontade, ele mesmo, e repara o dano envergonhado. E aí? Ele faz em nome do filho. O filho não vai ser beneficiado? Então ele coloca em xeque essa questão, né? Seria um privilégio então da pessoa ali que é bem instruída em detrimento da pessoa que tem menos instrução. Então cabe ao juiz ter essa sensibilidade no caso concreto para valorar a aplicação ou não do arrependimento posterior. Beleza? Gostou dessa provocação? Agora nós vamos entrar em situações específicas, onde eu tenho um benefício maior que o arrependimento posterior, mas são casos estritamente previstos na jurisprudência ou de forma expressa no Código Penal. Olha aqui comigo e muita atenção agora para não cair em erro, principalmente em provas. Olha só, o que o STJ já decidiu? O STJ já falou que, em se tratando de crime contra a ordem tributária ou crime de apropriação indébita previdenciária
ou sonegação de contribuição previdenciária, de acordo com a jurisprudência, notadamente do STJ, o adimplemento do débito tributário ou da contribuição previdenciária a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade. O que o STJ falou? Sendo esses 3 crimes aqui, a qualquer momento, antes do recebimento da denúncia, durante o trâmite do processo, mesmo que o agente tenha sido condenado, se ele pagar o que ele deve, extingue a punibilidade. Beleza? Ok? E essa construção aqui você encontra notadamente nesse precedente aqui de 2017 do STJ, mas o Supremo Tribunal Federal tem um precedente lá de 2014, com relação a esse mesmo assunto aqui no tocante aos crimes contra a ordem tributária. Então é harmônica a posição dos nossos tribunais superiores. Fica ligado com isso, ok? O que mais? Olha só, e no peculato culposo? No peculato culposo nós também temos uma regra especial que beneficia mais o agente, então nós vamos aplicar o princípio da especialidade. No caso do peculato culposo, que aparece lá no artigo 312, parágrafo 2º, fica ligado. O peculato culposo é um crime praticado por funcionário público. E se esse funcionário ele concorre culposamente para o crime de outrem, aí ele vai ser penalizado com isso. No entanto, se esse funcionário que praticou o peculato a título de culpa repara o dano antes da sentença irrecorrível, a gente extingue a punibilidade dele. Agora, se ele é condenado e posteriormente ele vai lá e repara o dano, o juiz vai reduzir a pena em metade. Uma regra especial muito melhor do que a regra do arrependimento posterior. Então tem que cuidar. Nesses casos especiais, a gente aplica a regra especial e não a regra lá do artigo 16, ok? Beleza até aqui? Então, para a gente fechar, só mais uma atenção aqui. No crime de estelionato, mas no crime de estelionato, quando ele é cometido por meio de cheque sem fundos, que é a previsão específica do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º. Gente, se o sujeito efetuar o pagamento do cheque antes do recebimento da denúncia ou da queixa, isso obsta o início da ação penal, por força da súmula 554 do STF. Nesse caso, a gente afasta a fraude e, em consequência, o próprio delito. Perceba que essa hipótese aqui da súmula do Supremo Tribunal Federal é muito melhor que a hipótese do arrependimento posterior. Nesse caso, então, se o cara solta ali um cheque sem fundos e depois ele vai lá e paga, ele quita aquele débito com a vítima não é lesada antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade, não há que se falar em responsabilidade penal, ok? Guarde, então, essas regras específicas. Com isso, pessoal, a gente esgota aqui esse assunto que é muito interessante, o arrependimento posterior ou ponte de prata do direito penal. Espero que você tenha gostado, deixa seu like aqui no vídeo, comenta esse vídeo, compartilha com seus amigos e eu te espero na próxima aula de Direito Penal. Forte abraço!